Vamos falar de Jorge Luiz Borges, sim, porque, segundo o Jornal Floripa, que é a nossa fonte dessa matéria, e também outros meios de comunicação, fala o seguinte: Maria Kodama não deixou testamento e obra de Jorge Luiz Borges pode ficar em Buenos Aires. Então, o que é que está acontecendo? Então, nessa última semana, a Maria Kodama, que era a viúva do grande escritor Jorge Luiz Borges, ela, aos 86 anos de idade, muito bem vividos, partiu, faleceu, deixou também o seu legado aí. E tá uma grande dúvida, porque a Maria, ela não tinha filhos e não tinha parentes conhecidos que pudessem ser transferidos os seus bens, o seu acervo, enfim, tudo aquilo que estava sobre a, a posse dela, inclusive o acervo do Jorge Luiz Borges. E aí, para completar toda essa situação, ela não fez testamento. Ou seja, não tem herdeiro direto, não tem parente direto e não tem testamento. Como é que vai ficar a questão, primeiro, pessoal dela, né? Ela devia ter um patrimônio construído junto com o marido. E segundo, para quem fica a questão do acervo do Jorge Luiz Borges e também do instituto que tem lá em Buenos Aires. Então, o que acontece? Como a gente falou aqui, ela não tem nenhum parente direto. Ela não tem nenhum filho, sobrinho. O esposo faleceu. Enfim, não tem ninguém diretamente que podia. Essa pessoa aqui, X, é que vai estar responsável agora por tudo que o casal possuía em seu acervo literário. Então, o que acontece? O porta-voz agora a respeito desse tema é o advogado da Maria Kodama. Então, a primeira coisa que ele declara é o seguinte, ó, vai passar por todo um trâmite legal para entender essa situação, enfim, questão jurídica e tal. E quando passar por todos esses processos, vai ser declarada como herança vaga. Herança vaga tá liberada aí, né? Enfim, não tem ninguém diretamente ligado nesse sentido. E o que vai acontecer nesse sentido? O acervo do Jorge Luiz Borges vai, numa questão excepcional, se tornar domínio público. Né? Para quem conhece um pouquinho aí de lei de direitos autorais, eu não tô bem ligado como é na Argentina, mas aqui no Brasil ele segue um processo europeu de direito trabalhista, de direito autoral, perdão, em que 70 anos após a morte do autor, do criador de uma obra, é que esse mesmo acervo se torna de domínio público, mas pela legislação lá na Argentina, nesse caso excepcional, as obras já vão estar em domínio público, né? Já vão estar em domínio público. Então, o que acontece? Esse material todo agora está em processo de enfim, já começou, né, todo o trâmite burocrático, judicial nesse sentido. Então, a primeira demanda, primeiro destino que vai acontecer é isso. Ter uma herança vaga da Maria Kodama e as obras do Jorge Luiz Borges, por não ter ainda ninguém diretamente ligado aos seus direitos autorais, ele vai virar domínio público. Só que aí começa um entrave também, porque existe o Instituto do Jorge Luiz Borges, que era gerido pela Maria Kodama, e tem, enfim, que gerenciava toda a imagem do autor e todas essas coisas. E
E a grande pergunta que essa matéria e outras matérias que a gente andou lendo também é que com quem fica? Pelo mesmo direito argentino, as obras devem ficar em Buenos Aires por uma questão de ser a última localidade que o autor residiu ou que os seus herdeiros diretos, no caso a Maria Kodama, estava localizada. Então, pela lei, teria que ser nesse sentido. Mas a vontade da própria Maria era que esse material não ficasse no país, né, na Argentina, porque ela não tinha confiança de que todo esse acervo pudesse ficar sobre o domínio argentino, né? Enfim, sob os cuidados de representantes argentinos nesse sentido. Ela não sentia confiança. E que por ela teria a possibilidade de doar esse material por universidades pelo resto do mundo, enfim, museus e por aí mais. Era a vontade da Maria Kodama. Mas fica esse impasse, né? Porque ela justamente não deixou testamento. O que o noticiário fala é que ela tinha uma pessoa em mente que tinha uma extrema confiança, que chegou a conversar com essa pessoa na versão do advogado. Inclusive, tem até uma fala dele que a gente vai colocar daqui a pouco. Mas que não teve tempo de ajustar essa questão do testamento. Então, para quem fica aí nesse sentido, né? Então, a gente tem, falar nisso, a gente tem um print aqui, ó, que é justamente a fala do Fernando Souto, que é o advogado da Maria Kodama. Então, uma fala dele é o seguinte: Kodama dizia de forma enfática que o acervo não ficaria na Argentina, que se ficasse aqui não podia confiar e ficar tranquila. É o que a gente acabou de citar aqui. Vamos informar detalhes nos próximos dias. E aí acrescentou o advogado Fernando Souto, que é o que a gente está falando agora. Então ela realmente não tinha confiança que esse material pudesse ter alguém responsável na própria região ali da Argentina, né? Tem mais alguma coisa aqui? Não, é só isso mesmo, né? Tem aqui a fala. Então, como é que fica essa questão do impasse? Ora, se a vontade expressa dela era de que não ficasse na Argentina, o mais justo é dar um destino para esse material, esse acervo que não pode ser desviado ou perdido de qualquer forma para o restante do mundo, em locais que realmente possam valorizar esse material, né? Riquíssimo, por sinal. Pelo que eu estou entendendo aí, pelo menos existia um inventário ou interventor, no caso aí que é o Fernando Souto, que é o advogado da Maria Kodama, que já tem provavelmente já tem alguma documentação em que ele possa estar fazendo a intervenção na questão desse material aí, né? Então, o ideal é enviar esse material para outras localidades do mundo e preservar na Argentina o próprio Instituto Jorge Luiz Borges, né? Então, fazer meia aí, preserva na própria localidade na Argentina essa questão do Instituto, com certeza com alguma parte desse material, enfim, de coisas, deve ter, não conheço muito bem, mas deve ter acervo pessoal do escritor e da Maria, né? Deve ter uma coisa muito legal nesse sentido lá. Então, nada mais lógico de que preservar todo esse material no local de origem e o acervo ser destinado a locais que realmente vão dar prosseguimento aí para a questão da pesquisa, da questão da experimentação, ou da redescoberta ou descoberta de coisas novas sobre o autor. Enfim, em locais em que possa continuar potencializando esse material aí que como eu falei, ele inclusive digitalizar, caso não tenha material digitalizado, né, do Jorge Luiz Borges.
enfim, dar um destino a essa questão do acervo para locais que realmente possam potencializar e canalizar esse precioso acervo que a gente tem aí, que agora é domínio público, né? A gente fica aqui na torcida e eu fico até meio eu fico até meio preocupado aí, porque quando tem essas questões legais, geralmente o que mais se perde é a questão das obras criadas, né? Você fica puxando para lá e para lá para cá e de repente pode ter alguma complicação nesse sentido no acervo. Mas que tem uma cabecinha iluminada aí que possa estar dando um destino certo na, nas mãos aí do Fernando Souto, que é o advogado da Maria Kodama, que a gente não pode perder por nada nesse mundo todo esse conteúdo aí que é riquíssimo e que a gente tenha uma destinação correta aí desse material do escritor argentino, ok?